O Jiraiya é um dos ninjas que possuem um dos passados mais misteriosos da obra. Ninguém exatamente sabe de onde ele veio, da sua família, sua origem em geral. Porém, algumas teorias tentam explicar um pouco sobre o passado do Ero Sennin. Então fica até o fim desse vídeo e saiba, afinal de contas, qual era o clã do Jiraiya. Então sem mais enrolação, relaxe, se acomode e sem mais delongas, bora pro vídeo. E aí, gurizada, tudo tranquilo, tudo suave? Meu nome é Osmar Jordão Santos, seja muito bem-vindo ao canal Nerdolando. Falar sobre o clã do Jiraiya é extremamente importante, pois é um dos personagens mais carismáticos da obra de Naruto. A gente não sabe praticamente nada sobre o seu passado e detalhes da sua vida, além do que foram mostrados no anime. Porém, você que curte esse tipo de assunto, eu já quero pedir a sua inscrição no canal. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque tem vídeo aqui no canal todo santo dia, fechou? E também deixa aquele like maroto que ajuda demais aqui no canal, beleza? Deixa o seu gostei aqui, que ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais, fechou? Seguinte, antes de nós começarmos a investigar mais sobre qual era o clã do Jiraiya, é necessário entendermos como que funciona o sistema de clãs em Naruto. Especificamente no País do Fogo, local onde se situa a Vila da Folha, é conhecido por ter a população de suas vilas ninjas divididas em diversos clãs. Geralmente esses clãs são dotados de alguma habilidade especial transmitida de geração em geração, como por exemplo, as Kekken Genkai, como o caso dos Uchihas com o Sharingan, os Hyuga com o Byakugan e o estilo de Taijutsu deles também. Porém, há também alguns clãs que não possuem habilidades genéticas, mas sim técnicas secretas que eles vão passando para os seus descendentes de geração em geração, como por exemplo o clã Nara, o clã Yamanaka, o clã Aburame, que são, no geral, esses clãs se tornam especialistas em determinadas áreas, como infiltração, frente de batalha, espionagem, etc. Mas, afinal de contas, qual clã que o Jiraiya pertence? Para você ter uma noção, gurizada, sobre qual é a complexidade de se entender o passado e justamente o clã do Jiraiya, é que nunca foi revelado em nenhum momento qual é o sobrenome do Jiraiya, como Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Hiruzen Sarutobi, todos nós sabemos que tem um nome e sobrenome, porém do Jiraiya em nenhum momento foi citado qual é o seu sobrenome. Isso dificulta cada vez mais, a gente entendermos qual era o clã dele, qual a relação dele com os clãs de Konoha. E isso talvez traz até um mistério maior, pois pode ser que ele faça parte de um clã muito poderoso, ou até mesmo um clã até mesmo extinto, que foi muito poderoso e influente no passado e que nós não sabemos hoje. Porém, isso pode ser revelado no futuro, principalmente atualmente em Boruto. Porém, apesar de tudo, nós temos algumas pistas sobre qual é a verdadeira origem do seu sobrenome e qual é o seu verdadeiro clã. Por isso, vamos começar com algumas teorias que são muito debatidas na internet pelos fãs, analisando características do Jiraiya. E um possível clã é Hatake. Já pensou se o Jiraiya fosse o Jiraiya Hatake? Os clãs são famílias, ou seja, carregam um DNA similar, certo? Geralmente as heranças genéticas passadas pelas famílias são a cor dos olhos, dos cabelos e tudo mais, correto? Jiraiya tinha cabelos brancos e olhos pretos, uma característica muito comum dos membros do clã Hatake. Se você for notar uma semelhança física, nas características do Jiraiya, se você for reparar bem no pai do Kakashi, Sakumo Hatake, você vai ver que o cabelo dele é muito parecido com o do Jiraiya. Os cabelos eram brancos e também ele tinha um rabo de cavalo que descia lá pro meio das costas, exatamente como o Jiraiya tem. Então, será que o Jiraiya seria um parente ou até mesmo faria parte do clã Hatake? Já pensou se fosse Jiraiya Hatake? Assim, considerando, assim como o Kakashi usa o estilo terra, o Jiraiya também usa o estilo terra. Será que os dois possuem algum tipo de familiaridade? Bom, é uma coisa que não podemos ter certeza, mas fica o questionamento. Quer dizer, o que você acha? O Jiraiya tem algum tipo de parentesco com o Kakashi? Será que ele é do clã Hatake? Comenta aqui embaixo. Uma das objeções que enfraquece a teoria de que o Jiraiya faz parte do clã Hatake é que o Kakashi nunca mencionou isso em nenhum momento. Nunca teve algum tipo de pista mais real que os dois fossem parentes. Então, provavelmente essa teoria não faz muito sentido. Outra teoria muito famosa na internet e que talvez faça algum pouco de sentido ou não é que ele seja do clã Senju. Se você for reparar bem, há várias semelhanças físicas entre o segundo Hokage, Tobirama Senju, e o do Jiraiya, enquanto muitos afirmam que o Jiraiya ele seria algum tipo de filho ou até mesmo neto do segundo Hokage. Já que, veja só, o clã Senju sempre foi conhecido como um clã fisicamente muito poderoso e com um chakra muito grande, já que o Jiraiya ele tem um chakra gigantesco porque ele é capaz de utilizar
o modo Sennin, que somente pessoas que possuem uma reserva de chakra monstruosa podem conseguir dominar esse tipo de técnica. E qual clã teria o corpo certo e o chakra certo para isso? O clã Senju. E se nós formos levarmos em conta a semelhança entre o Tobirama e o Jiraiya, faz até um pouco sentido que os dois talvez sejam parentes. Nós sabemos que o Tobirama tem olhos vermelhos, mas isso não seria um problema, né? Nunca foi mostrado no anime ou no mangá, mas é provável que o Tobirama tenha tido um filho ou uma filha. Esse filho ou filha dele, né, seria o pai ou a mãe do Jiraiya. Isso explicaria porque o Sannin nunca herdou os olhos vermelhos do seu possível avô, no caso, o Tobirama Senju. Agora, um paralelismo bem surreal. Kakashi foi sensei de Naruto, filho de seu antigo sensei Minato, certo? Já Hiruzen Sarutobi foi sensei de Jiraiya, isso é, ele ensinou um possível descendente de seu antigo professor, que no caso de Hiruzen era o próprio Tobirama. Além disso, isso explica a relação que Jiraiya tinha com o Tsunade, já que ele mesmo não sabia nada sobre sua origem. No Japão, o relacionamento entre primos não é nada fora do comum. É até normal, e de certa forma Kishimoto queria implementar isso em sua trama. Pena que isso acabou afundando no mar. Ou seja, esse precedente genético, a semelhança entre Jiraiya e o Tobirama, né, pode indicar que existe um tipo de familiaridade entre eles. Ou talvez seja um parente distante, vai saber, né? Mas a questão dele fazer parte do clã Senju ou ser um tipo de parente distante faz bastante sentido. E vamos para a terceira e última hipótese de qual tipo de clã o Jiraiya podia fazer parte. E estamos falando dele, um clã que não é muito conhecido dentro do anime, que é o clã Hagoromo. E não estou falando diretamente do Hagoromo, o Rikudou Sennin, né, o sábio dos 6 caminhos. Mas é um clã que realmente existiu, e ele já existia na época dos estados combatentes, quando não existia vilas, países, etc. Eram apenas clãs combatendo entre clãs. Provavelmente eles herdaram este nome como uma homenagem ao seu progenitor original, que foi o Hagoromo Otsutsuki. Ou seja, é possível que o Jiraiya pode ser do clã Hagoromo. Jiraiya Hagoromo seria interessante, né? Esse clã ele é mencionado poucas vezes na obra, mas especificamente durante os flashbacks da infância de Madara e do Hashirama. O clã Hagoromo ele era um aliado do clã Uchiha para se opor ao clã Senju. Ou seja, até que faz sentido se você for levar em conta que a assinatura do clã Uchiha são jutsus de elemento fogo. O Jiraiya também era proficiente e especialista em jutsus de elemento fogo. Será por conta da sua proximidade por ser do clã Hagoromo, né? Até que faz um pouco de sentido. O principal motivo disso seria pelas características físicas, uma vez que Jiraiya tinha cabelos brancos e alta reserva de chakra, como eu já mencionei. Além disso, o sábio dos 6 caminhos, Hagoromo, foi o primeiro a aprender o modo sábio dos sapos, embora diversas vezes outras pessoas tenham aprendido a dominar o modo posteriormente. Porém, fica um paralelo interessante, né? Seriam 2 membros do mesmo clã, né? Ou seja, que tem familiaridade com o Hagoromo, ou seja, o Hagoromo, o progenitor original, que foi o primeiro a dominar o modo sábio dos sapos, e depois o Jiraiya, que talvez seria um possível descendente, sendo do clã Hagoromo. Para você ter uma noção, um dos membros do clã, ele aparece nos flashbacks da infância do Hashirama e do Madara, quando eles estavam naquele córrego e estava passando um ninja que estava morto boiando na água. E um deles até mesmo disse: esse é um membro do clã Hagoromo. Nunca tivemos muitas informações nem detalhes sobre quem era esse clã Hagoromo e se ele foi realmente extinto. Porém, até que faz sentido, o Jiraiya ser remanescente de algum tipo de clã muito poderoso do passado. Porém, além disso, não temos mais nenhuma informação. Pode ser que, agora que nós temos o Kashinkoji em Boruto, que é como se fosse um clone do Jiraiya, né, é possível que o Amado tenha informações sobre o Jiraiya e do porquê ele resolveu clonar o Jiraiya, já que o próprio Kashinkoji ele consegue dominar todas as técnicas que o Jiraiya dominava no passado. Ou seja, com certeza ele tem informações sobre a família e o do possível clã do Jiraiya. Ou seja, logo mais no mangá do Boruto pode ser revelado qual é a verdadeira origem do Jiraiya e, posteriormente, do Kashinkoji. Ou seja, nós saberemos ainda mais sobre o passado do Jiraiya e qual era verdadeiramente o seu clã e também o seu sobrenome. Além disso, ele pode simplesmente ser um cara que nunca veio de clã nenhum. Pode ser simplesmente um órfão de Konoha, porque já havia muitas guerras na época da infância do Jiraiya e os seus pais podem ter morrido, e assim ele simplesmente era um jovem órfão como vários outros, sem um passado grandioso ou uma família, né, importante.
Mas, no geral, essas são todas as informações que nós temos até o momento. E é isso aí, gurizada, esse foi o vídeo de hoje, mas fala aí pra gente, qual você acha que faz mais sentido dessas 4 opções? Será que o Jiraiya, ele é do clã Hatake? Seria ele o Jiraiya Hatake? Ou será que ele seria do clã Senju, Jiraiya Senju? Ou será que ele seria do clã Hagoromo, Jiraiya Hagoromo? Comenta aqui embaixo qual que você acha que faz mais sentido, ou será que ele é um cara que simplesmente é um cara comum, que nunca veio de clã nenhum? Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, quero saber, né, qual é a sua opinião, e vamos ter um debate de alto nível aqui nos comentários, fechou? Tamo junto, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações porque tem vídeo aqui no canal todo dia, então fica atento, beleza? Tamo junto, obrigado por ter assistido até aqui, eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus, até a próxima aí, tchau, tchau!